Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nesta tarde, nesse ciclo de oração, agradecendo a Deus por mais um dia na presença do Senhor. Livro de Mateus, glória a Deus. Mateus capítulo, glória a Deus, 14. Versículo 34. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 34. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E o barco estava já no meio do mar, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustando-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: sim, se és tu, manda-me vir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Só até aqui, irmãos, pode sentar. Glória a Deus, aleluia. Você é bem breve nesta palavra, nesta tarde. O texto do livro de Mateus, capítulo 14, e o versículo 34, vai falar, irmãos, da morte de João Batista. O texto vai dizer que Jesus, quando soube da morte de João Batista, ele saiu e atravessou, irmão, para o outro lado. O texto diz que ele, atravessando o mar, ele encontrou com uma grande multidão que estava do outro lado do mar. O texto vai dizer que aquela multidão estava como ovelhas que não tinha pastor. E Jesus, vendo aquela multidão, ele teve íntima compaixão por aquelas ovelhas. O texto vai dizer que Jesus começa a pregar, Jesus começa a curar, Jesus começa a libertar. E o dia vai passando, e os discípulos começaram a se preocupar, a dizer: mestre, despede a multidão, porque o dia já está caindo, a noite está vindo, não temos comida para dar esse povo. E o Senhor Jesus olhou para os discípulos e disse: dai de comer vós mesmos. Os discípulos disseram: não temos, Senhor. Com que alimentar toda essa multidão? Aí o Senhor Jesus disse: vê aí quem tem alguma coisa. E apareceu um menino. E aquele menino, irmão, estava com 2 peixinhos e 5 pães. O texto diz que Jesus pegou aqueles 2 peixinhos e aqueles 5 pães. O texto vai dizer que ele levantou para o céu, deu graças a Deus,
e começou a partir o pão, irmãos. E o pão começou a se multiplicar. Quanto mais Jesus partia, mais o pão se multiplicava, e os discípulos começaram a alimentar toda aquela multidão. E toda aquela multidão foi alimentada com 2 peixes e 5 pães. Eu quero liberar a primeira palavra. Quando você tem, irmãos, que reparte com o teu próximo, Deus multiplica na tua dispensa. Deus multiplica na tua vida. Quando você decide repartir o pouco que você tem, o Senhor, irmãos, Ele te abençoa. Depois de ter alimentado toda aquela multidão, o texto vai dizer que o Senhor Jesus despede aquela multidão de barriga cheia. Depois que eles tiveram ouvido a palavra de Deus, eles foram liberados com a barriga cheia e com a palavra. Porque Jesus não libera ninguém de mãos vazias. Aonde Jesus está, irmãos, ninguém sai de mãos vazias. O texto diz que ele despediu aquela multidão e subiu no monte e foi orar. E disse ao discípulo: entra no barco e passa para o outro lado da margem. Os discípulos entraram. Jesus subiu no monte e começou a orar. O texto diz que eles entraram no mar, irmão, às 5 da tarde. Já estava escurecendo. Começaram a remar. Quando chegaram, irmão, no meio do mar, vinha uma grande tempestade que batia forte sobre aquele barco. E eles se apavoraram e começaram a clamar a Jesus. Na outra tempestade ele estava na popa do barco, mas nessa tempestade ele não está aqui. Nós vamos perecer, nós vamos morrer. Cadê o Senhor Jesus que não aparece? Jesus estava em cima do monte. Jesus estava vendo a aflição daquele discípulo. O texto diz que já era a 4ª vigília da noite. Olha, eles saíram às 5 da tarde. Jesus saiu na vigília da noite. Jesus andou por cima das águas. Jesus acompanhou. Jesus chegou aonde eles estavam. E Pedro, quando avistou Jesus de longe, no escuro, disse: é um fantasma. Jesus disse: não tem mais, sou eu. Se és tu, Senhor, deixa que eu vá te encontrar por cima das águas. Jesus disse: vem. Pedro desceu do barco, irmãos, começou a andar por cima das águas. Mas o vento batia forte, as ondas batiam forte, e Pedro temeu. Ele veio fixar o olho em Jesus, olhou para baixo, olhou para o problema, olhou para a ventania, olhou, irmão, para as ondas que estavam batendo. E a sua fé, irmãos, enfraqueceu. Ele começou a olhar para o problema que estava do lado do outro, não fixou os olhos em Jesus. Porque essa palavra nos ensina que você, irmãos, não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha para o seu problema, olha para Jesus, porque Ele é a solução da tua vida. Olha para Ele, olha para Ele, não tira a tua visão de Jesus. E ele começou a descer, a se afundar, a se afogar, e começou a se apavorar, e disse: socorre-me, mestre. E Jesus tomou ele pela mão. Senhor, eu vou liberar uma palavra nesta tarde. Jesus está segurando na tua mão. O teu problema pode ser grande, mas saiba que Jesus está na tua mão segurando, para que você não venha cair, para que você não venha desistir do teu chamado e da tua caminhada. Ele está estendendo as mãos, Ele está estendendo as mãos nesta tarde, Ele está segurando na tua mão, segurando na tua mão, para que você não venha cair. Boa salva de palmas para essa palavra.
que veio buscar algo do Senhor, a gente possa receber. Porque aquele que vai sempre para a casa do Senhor, o Senhor sempre tem o que oferecer para mim e para você. Porque enquanto você está adorando aqui, Ele está abrindo as correntes, Ele está despedaçando os cadeados, Ele já acabou anjos da tua casa, porque a tua adoração nesta tarde não é em vão. O general já começou a trabalhar, Ele está trabalhando para te dar vitória nesta tarde. Creia tão somente no seu milagre. Eu não sei se você chegou aqui como aquela mulher do fluxo de sangue, já crendo que o milagre dela ia ser gerado quando ela chegasse lá, para adorar e tocar no Mestre. Que eu e você possamos tocar no Senhor Jesus. O apóstolo Cícero está com a oportunidade e em seguida o departamento de jovens. Aleluia, glória a Deus. Salve, amada igreja, com gloriosa paz do Senhor. Não é culto de ciclo de oração e temos muito o que aprender com Jesus. Evangelho segundo escreveu Evangelista São Lucas. Evangelista São Lucas, no capítulo de número 22, a partir do verso de número 39. Evangelista São Lucas, capítulo 22, verso de número 39 em diante. Quantos acharam de dar glória a Deus? Glória a Deus. É tempo que precisamos, irmãos, aprender com Jesus. E a palavra de Deus diz nesta tarde: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, faça de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o consolava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantou-se da oração, foi ter com seus discípulos e o achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entres em tentação. Querida amada igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, irmão, a palavra de Deus nesta tarde vai dizer que Jesus chama os seus mais allegados, homens que ele escolhera para estar no ministério com ele, para estar diante dele, que foram escolhidos a dedo, irmão. Não foi de qualquer jeito, mas ele, a Bíblia vai dizer lá no livro de Marcos, pastor, e este é um versículo muito interessante, porque no Evangelho de Marcos, ele faz uma ressalva muito interessante. Ele vai dizer que o Senhor Jesus escolheu e trouxe para junto dele aquele que ele quis. Aleluia. Jesus traz para junto dele, mas quem ele quer. Chama para fazer a obra que ele quer. Ele não obriga, mas ele chama na liberdade em você respondeu. E a Bíblia vai dizer que depois dessa escolha, já há algum tempo convivendo com o Mestre, era costume de Jesus estar em oração. Aí a pergunta é: nós estamos orando, irmãos? Nós estamos buscando a face do Cordeiro? Nós estamos em oração, porque as lutas vão se multiplicar, o sofrimento vai se multiplicar, as dificuldades já estão aparecendo, e nós estamos prontos, irmão, para enfrentar as adversidades que virão. E a Bíblia vai dizer que Jesus chama para orar, no lugar de costume. E eles vão com Jesus, Jesus começa a orar, eles se afastam um pouco, eles ficam mais um pouco atrás. Mas a Bíblia vai relatar, irmão, que quando Jesus começa a orar, Jesus começa a manifestar o seu ministério. Começa agora a pedir ao Pai forças. E a Bíblia diz que cada vez que Jesus orava, meu pastor, a Bíblia diz que do seu rosto caía
suor, gotas de sangue. Todo o pensamento de Jesus agora vinha sobre ele, tudo aquilo que ele iria passar, que ele iria viver por causa de nós pecadores. E a Bíblia diz que o sangue descia, o suor descia em forma de gota de sangue. Tal era a tristeza. E a ciência vai dizer que tal tristeza, os psiquiatras respondem isso, a ciência responde isso, que era tão intensa essa tristeza a ponto de transformar esse suor em gotas de sangue. E Jesus, irmão, se levanta e volta até os seus discípulos. E os encontra o quê? Dormindo. E Jesus se entristece. Eu fico imaginando os dias de hoje. Jesus, ao observar, meu pastor do alto, os crentes estão orando. Os crentes estão debaixo da oração. Ou se nós perdemos tempo com coisas fúteis e inúteis, não reservamos mais tempo para orar. E por isso, irmão, que quando vem a peleja, quando vem a luta, quando vem a adversidade, a dificuldade, queremos pular fora do barco com Pedro. Queremos sair do barco, porque quando a luta vem, nós estamos fracos, nós não nos alimentamos da vida de oração, da intimidade com Deus. Quem não tem intimidade, irmão, na oração não aguenta a prova. Quem não tem intimidade não vence batalha. Quem não tem intimidade não consegue ir para a frente. Por isso que Jesus falou para Pedro, muito bom texto que o pastor escolheu, quando disse, ainda não tendes fé, né? Às vezes queremos mergulhar no nosso mundo do eu. Queremos largar Jesus por qualquer coisa, porque não estamos sendo fortificados pela oração. Não temos o costume da leitura diária da palavra de Deus. Não fazemos estudo da palavra de Deus. Às vezes, muitas vezes o crente só pega na palavra quando vem para a casa de Deus. Precisamos gastar tempo na leitura diária, no estudo da palavra. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para eles e diz, vocês não puderam nem um pouco vigiar, nem orar um pouco. Gastamos tanto tempo, igreja do Senhor, com coisas inúteis e depois queremos que Jesus opere milagre se a gente não deu a devida atenção ao Mestre. Então vigiemos, irmãos, continuemos de pé. A batalha é grande, a luta é grande, mas teremos vitória por meio de uma vida de oração, por meio de uma vida de intimidade com Deus. A porta se abrirá, pessoas serão convertidas, libertas, salvas, saradas pelo poder da oração. Amém? Fica com essa palavra, guarda no teu coração. Vigia a hora e continua na intimidade com o Mestre. Ele está aí e te chama. Já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Volto o microfone para o missionário. Departamento de Jovens já está com a oportunidade, deixa que ela pregue a palavra, que tenha todo o tempo para pregar a palavra. A palavra do Senhor diz, buscai o Senhor enquanto se pode. E enquanto Ele está perto de mim e de você, que eu e você busquemos o Senhor cada vez mais. Ô obreiro Severino, tira aí um pouquinho. Igreja.